Bom dia. Esther, capítulo 1. Livro de Esther, capítulo 1. Nós lemos no capítulo 1 até o versículo 8. Vamos prosseguir a partir do versículo 9. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 9. Entrementes a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres na dependência do palácio do rei Xerxes. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Meumã, Bitsa, Arbona, Bictá, Abagta, Zitá e Carcas, que trouxesse a sua presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bela e de fato era Vasti muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Festas e mais festa, né? E o rei ali animado já, meio bêbado, por causa dos vinhos que estava tomando direto, ele entendeu de mostrar para todo mundo vir se admirar essa beleza da rainha, da mulher dele. Ele chamou seus oficiais ali perto e falou: olha, no 7, traga aqui a rainha Vasti, devidamente vestida, trajada como rainha, com a coroa, para que todos vejam. Só que enquanto isso, ela também estava fazendo uma festa para as mulheres, lá do outro lado, nas dependências mesmo do palácio. Os oficiais foram com a ordem do rei, né, do seu marido, chamando para que ela viesse até a presença dele, dos ministros, que ele estava chamando. Ela simplesmente recusou-se a ir. Ela não quis acompanhar os oficiais, não quis atender a solicitação do seu marido. Então nós estamos vendo aí a rebeldia da mulher. Concordo que mesmo que o marido dela esteja até mesmo bêbado, ele não pediu ou solicitou alguma coisa ofensivo a ela ou nada grosseiro. Ele simplesmente queria apresentar a esposa dele, a rainha dele, para que todos admirassem a beleza, a rainha. Mas ela, de uma maneira direta, ela afrontou. Ela o envergonhou diante de todos, dos ministros dele, de todo mundo. Ela envergonhou ao desobedecer, ao simplesmente recusar ir. E nós vamos ver as consequências disso. Nós sabemos que jamais a Bíblia nos orienta que a esposa jamais pode causar vergonha ou ofender o seu marido. E aqui nós não vimos que ele pediu nada demais. Então ela, com certeza, vamos ver que ela vai receber um castigo, que eu entendo foi um castigo justo, pela maneira como ela procedeu. Como era tradicional, o rei pedir a opinião abalizada dos seus conselheiros especializados em questões de direito e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença tais sábios, os quais eram amigos pessoais do rei: Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Mere, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 príncipes ilustres da Pérsia e da Média, que tinham confiança e acesso direto ao rei, além de ser os homens mais importantes do reino. E então questionou-lhes o rei: de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti por não ter sido submissa a uma determinação do rei Xerxes transmitida por intermédio dos oficiais?
Na presença do rei e dos demais príncipes e amigos, Memucã apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vashti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como respondeu o rei logo chegarão ao ouvido de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira. E do mesmo modo, desprezarão seus maridos, alegando o rei Xerxes ordenou que a rainha Vashti fosse à sua presença, mas ela se recusou e não foi. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei que ouviram falar sobre a conduta da rainha, então haverá muito desrespeito e discórdia sem fim. Se bem parecer o rei, promulgue da sua parte um decreto real que será escrito na lei dos Pérsia e da Média e não poderá ser revogado, que Vashti nunca mais tem acesso à presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei outorgue a posição da rainha a outra mulher, cujo modo de ser seja melhor do que o dela. Costume da época, o rei procurar opinião, se aconselhar com seus, seria o equivalente hoje a advogados, pessoas que entenderia na época, né, de justiça, direito, os conselheiros sábios. Eram pessoas importantíssimas no reino. Chamou então certo e pediu informação como deveria proceder. Então Memucã disse para ele: olha, o que ela fez, ela pecou não somente contra o senhor, mas com todo mundo. Porque de igual modo ela vai servir como exemplo, e as outras mulheres, as mulheres dos príncipes e dos outros oficiais vão agir da mesma maneira. Quando o marido solicitar alguma coisa, elas vão desrespeitar e vão dizer: não, é normal, porque a rainha, o rei mandou chamar, ela não foi. Então, da mesma maneira, irão proceder. Então, o conselho é que seja promulgado um decreto, e nós sabemos naquela época que um decreto do rei não poderia ser revogado em hipótese alguma. E aqui no versículo 19 fala bem clara a orientação. Se bem parecer o rei, promulgue da sua parte um decreto real que será escrito nas leis da Pérsia e da Média, que não poderá ser revogado. Que Vashti nunca mais tem acesso à presença do rei Xerxes. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque existem teorias, uns teólogos, algumas pessoas que criam umas teorias malucas, que não está na palavra, dizendo que depois de toda a história que nós vamos ver, a história da Esther mesmo, que é o principal, o nome do próprio livro diz, que ela vai ocupar o lugar da Vashti, que depois a Vashti voltou novamente a posto rainha. É impossível, é mentira, porque existia um decreto que ela nunca mais voltaria, ela foi expulsa do palácio. Não existe a menor possibilidade de ela voltar novamente a ocupar este cargo. Não existe a menor possibilidade dela adentrar novamente o palácio, porque realmente ela foi expulsa por um decreto real. E naquela época, o decreto não poderia ser revogado em hipótese alguma. Sem nada. Nós vamos ver outros decretos até durante a leitura deste mesmo livro, outros decretos, que não foi possível revogá-lo. Mesmo o rei querendo, não tinha como revogá-lo. Vemos várias situações assim. Então, por muito bem. Então foi ele, falou: olha, o que tem que ser feito é isso. Que ela desrespeitou, ela é um mau exemplo, que assim, a nossa orientação é esta. E assim que o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande império, todas as mulheres darão ainda mais honra aos seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Claro, porque assim que for promulgar esse decreto, todas as mulheres saberão que têm que respeitar os seus maridos e têm que obedecê-los. Este parecer agradou sobremaneira ao rei e aos seus príncipes, e o rei rapidamente colocou em prática o conselho de Memucã. E nesse sentido enviou carta a todas as partes do reino, e cada província, a cada povo, de acordo com sua própria língua e maneira de escrever, anunciando como cada homem deveria proceder em sua casa.
o rei fez, determinou, expulsou a Vasti, ela foi expulsa do palácio, e também foi escrita cartas a toda a região ali, onde que informava que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos. Esther, capítulo 2. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero, Cessés, havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem todo o reino belas jovens, virgens, para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino, com a missão de trazer todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Ali permaneceriam sob a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveria receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse aos olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Esta proposta muito agradou o rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Passou a bebedeira, passou tudo, aí o rei lembrou do que tinha acontecido, a punição que tinha feito para a Vasti, que ela não era mais rainha, não estava mais lá. E foi aconselhado ele que, olha bem, busque em todo o reino, todas as cidades, as meninas, as moças mais jovens, linda, bonita, virgem, e que elas sejam conduzidas ao harém do rei. E elas fiquem ali um determinado tempo, sob tratamento, com perfumaria, especiaria, alimentação do reino, né? E de tempo em tempo seria levada à presença do rei. Aquela que o rei mais agradasse, ocuparia o lugar, seria rainha no lugar da Vasti. Quando nós falamos em submissão, que a palavra de Deus não é só nessa história, não é mandamento do Senhor. Nós lemos no Novo Testamento, na época da graça, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Porque nós temos que entender o que é essa submissão. Porque hoje em dia nós vemos mulheres se rebelando. As mulheres querem ser mais do que os seus maridos. As mulheres querem mandar nos seus maridos. As mulheres querem determinar seus maridos. E muitos acabam aceitando. E nós vemos lares desfeitos. Mas existe uma coisa que tem que ser o sacerdócio do lar do homem. Existe uma escada. Primeiro Deus, depois o marido, depois a esposa, então o último na cadeia os filhos. Infelizmente, hoje nós vemos essa cadeia quebrada. Nós vemos filhos desrespeitando os pais, xingando, falando coisas terríveis. E os pais concordando. Também vemos esposas, mulheres, não atendendo, não submetendo ao marido, ofendendo, xingando, gritando, todo tipo de coisa. E também vemos homens não respeitando as leis de Deus. A submissão não é ser tratada como uma escrava, não é ser tratada como qualquer coisa, mas entender que tudo tem que ser levado ao conhecimento do marido, as decisões principais que tornam o marido. E mesmo se o marido sugerir alguma coisa, mesmo que ela entenda que é errado, ela tem que procurar conversar com ele. Não se rebelar, mas que ele insistir mesmo seja errado, que assim faça e depois então que ele veja a consequência. Não se pode, quando nós estamos rebelando, quando a mulher se rebela contra o seu marido, está rebelando contra a palavra de Deus. Entretanto, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, ou seja, Mardoqueu, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, que vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias e Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima, Adassa,
também conhecida como Esther, em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Mardoqueu nós vimos antes, ele foi um daqueles que regressaram da Babilônia para Jerusalém. Ele foi para o cativeiro, estava no cativeiro, mas foi que retornou para Jerusalém. Nós vimos isso, eu citei na época. Ele era tutor de uma prima dele, uma jovem muito bonita, que não tinha pais, os pais dela tinham falecido, e ela cuidava, tratava como se fosse uma filha. Ele trouxe, ela vivia com ele. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Susã e confiada a Hegai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob o cuidado de Hegai, responsável pela casa das mulheres. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la. E logo mandou que ele providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícia de Esther, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. A Esther, ela foi levada também para o palácio, uma jovem muito, muito bela, e o rei gostou muito dela. E já começou a dar um tratamento diferenciado para ela. Já ali mesmo, ela estando ainda no harém, mandou dar um aposento maior para ela, mais confortável, mandou submeter ela então a tratamento de perfumaria, de beleza, dá para ela um alimento especial, né? E colocou ainda 7 moças, né? Para servi-la, para estar acompanhando, servindo. Mas o seu tio Mardoqueu sempre estava passando ali por fora, querendo saber notícia dela, está tudo bem, como não está. Esther era judia, mas ela não falou a origem. Porque Mardoqueu falou, não fala que você é judia, não fala com ninguém. E chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei, Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleos de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então, as moças ficavam no harém, ficavam 6 meses, era submetida ali com tratamento com mirras, depois com cosmético, perfumaria, aquele tipo de coisa. E elas eram, tempo em tempo, cada uma delas era levada à presença do rei. Levava por sol, seja no início da noite, quando elas fossem, se elas quisessem levar alguma coisa dali do harém onde elas estavam, né? Alguma roupa, alguma coisa que pudesse agradar o rei ou para que ficasse mais bonita, elas podiam levar, sem problema. Então elas iam, passavam a noite com o rei e no dia seguinte elas voltavam, mas não para aquele mesmo harém daquelas virgens ali, mas elas já iam para uma ala diferente, onde estavam as concubinas do rei. Aquelas que ele já tinha
mantido relações sexuais com ela, manteria. Entenda uma coisa, elas eram trazidas, levadas à presença do rei, passavam uma noite com o rei, ou seja, passavam uma noite mantendo-se relações sexuais. Fique bem claro isso. Que as pessoas, não, só levava, ele olhava, admirava, e não. Passava a noite, levava ao pôr do sol e só retornava pela manhã seguinte. Quando retornava, não mais para onde elas estavam, retornava para uma outra parte onde ficavam as concubinas, onde ficavam aquelas mulheres do rei, aquele que tinha relações sexuais. Ela só voltava na presença do rei se o rei depois mandasse chamar pelo nome, especificamente. Então, quero que me traga fulano e tal. Senão ficariam lá o resto da vida sem ser chamado. E lá já era um outro oficial que tomava conta delas. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassa, a Esté, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esther causava boa impressão logo à primeira vista a todos quem era apresentada. Então ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tefete, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esther e amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Então a Esther foi levada à presença dele. Ela não quis levar nada do harém adeçado, oferecer, e ela foi. Era muito linda, muito bonita. E ela passou a noite com o rei. Ela agradou, o rei apaixonou por ela, achou ela mais bonita e tudo mais. Passaram a noite. Ele apaixonou, ele gostou, entendeu, achou que ela era adequado transformar ela em rainha. E ele então a levantou, ela foi aceita por ele, ele entendeu de levantá-la como uma rainha, sua rainha, rainha dos medos e dos persas ali. Em seguida o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que serviam em homenagem a Esther. Determinou que este fosse um dia de celebração livre de qualquer trabalho e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente com uma expressão da sua felicidade e generosidade real. Festa, o rei estava alegre, o rei perdoou muita gente. Não, quando fala no indulto aqui, era perdão até de dívida que pessoas deviam ao reino, ou até mesmo algumas pessoas estavam sentenciadas, foram beneficiados com esse indulto, a alegria do rei. E o rei mandou presentes para muita gente, promulgou festa, determinou que fosse um dia feriado, que ninguém deveria trabalhar, mas somente se alegrar. Ele estava feliz. Ele tem uma rainha, tem uma esposa que ele amava e gostava. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre a sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia, como ainda estava sob a sua tutela. Nós vemos a diferença, que ela era uma mulher submissa, ela atendia, ela respeitava a autoridade de Mardoqueu, aquele seu tutor que o criava, e como ele tinha dito, para ela não revelar a origem, ela não revelou, mesmo sabendo que estava correndo risco, ela não revelou, porque ela submetia às ordens do seu tutor. Talvez tudo isso, a obediência, a submissão dela tenha atraído o rei, transformado ela em rainha. Mas o Mardoqueu sempre estava por ali, querendo saber informações, querendo saber notícias dela. Nós vemos então que hoje
a prima, que era a prima dele, que era tio, estava na cidade de tio, de tutor dela, agora era rainha. Isso não quer dizer que ele se exaltou com isso. Ao contrário, ele ficava sempre por ali, preocupado com ela, querendo saber se estava tudo bem. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam a maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e apurar a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Mardoqueu, quando fala porta da cidade, é a entrada ali onde a maioria das coisas eram discutidas. Mardoqueu sentava por ali, querendo saber notícia da rainha. Ele um dia por ali, ele ficou sabendo, tomou conhecimento, que ele ouviu 2 oficiais do rei falando alto. Estavam chateados, por qualquer motivo, contra o rei. Estavam tramando tirar a vida. Estavam tramando matar o rei. Ele, quando ficou sabendo disso, ele informou a rainha. Ele informou a sua enteada. Falou, olha, está acontecendo isso, fulano e fulano, deu o nome dos 2 oficiais, como nós vimos aqui, que era os... deu o nome dos 2 oficiais, que era Bigtã e Teres, que estavam tramando para tirar a vida do rei. A rainha, ao tomar conhecimento deste fato, ela imediatamente, como se fosse o rei, né, falou, olha, fulano e fulano estão tramando para tirar sua vida, para lhe matar. Essa informação veio do Mardoqueu, ela não assumiu, ela mostrou, honra quem tá honra, foi o Mardoqueu que falou, então foi o Mardoqueu. Então a rei mandou investigar, mandou apurar e descobriu que era verdade. Então mandou enforcar, mandou matar, exterminar esses 2 que estavam tramando contra o rei. E esse assunto foi encerrado. Nós só vamos ver que posteriormente esse assunto vai vir à baila no momento certo. Mas agora simplesmente houve a execução e acabou-se. Nós vimos que, entre outras coisas, ela foi tão honesta que ela ainda falou com o rei quem tinha dado a informação. Ela não quis se engrandecer diante do rei, somente falou a verdade. Essa questão da submissão das mulheres é uma questão muito séria. A mesma forma, a questão da nossa submissão ao Senhor. A Bíblia nos fala, Paulo fala muito sobre isso, sobre o cabeça da igreja que é Cristo, o cabeça de casa do lar da esposa que é o marido. Mas isso, infelizmente, nós vivemos numa geração onde que isso não é praticado. Em virtude disso, nós vemos tanto divórcio, tanta desavença, tanta briga, tanta contenda nos lares, exatamente por não praticarem a palavra de Deus. E se nós voltarmos ao Evangelho, nós voltarmos à palavra de Deus, nós vamos ter um lar, nós vamos ter uma família de acordo com a vontade do Senhor e, consequentemente, nós vamos desfrutar de paz. Por isso, gente, eu sempre falo, nós temos que nos ater à palavra de Deus. Nós temos que viver pela palavra de Deus. Nós temos que viver no Evangelho. Porque é aí que vem a vitória. Nós concluímos a leitura do capítulo 2 do livro de Ester. Eu não sei se eu tinha dito, mas nós concluímos o capítulo 1 e entramos no capítulo 2 e concluímos. E encerramos aqui. E amanhã, sendo a vontade do Senhor, nós daremos continuidade a partir do capítulo 3 do livro de Ester. Qualquer dúvida, qualquer
contradição, vamos buscar a Bíblia, vamos ler na Bíblia, que a resposta está na Bíblia. Não é num pregador, não é num livro qualquer, não é num filme, não é em um seriado, não é em uma novela, não é nada, é na Bíblia. Ela que é a verdade, todo o resto é mentira. Então busquem informação na Bíblia. Por isso que eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.